Mas, abram suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 21. A gente vai para a sequência da mensagem que pregamos domingo passado. Jesus transforma minhas emoções. E o direcionamento que recebemos do Senhor foi para continuarmos. Então, nessa mesma temática para hoje, agora com um texto diferente, Jesus transforma as minhas emoções. 1 Samuel, capítulo 21, gostaria de ler contigo essa palavra. Dá tempo você compartilhar o link da transmissão com teus familiares e amigos para que também sejam abençoados pelo nosso Deus. Vamos ao texto bíblico? Então Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber, porque ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Você sabe que nessa altura do campeonato, para você se situar melhor, Davi está fugindo de Saul, porque ele está temendo pela própria vida. Davi está em fuga, ele está com medo, e ele vai para o sacerdote Aimeleque e ele mente. Então ele está falando algo que o rei não lhe mandou falar, está dizendo e fazendo algo que o rei não mandou falar nem fazer. Ele diz: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou, e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi dizendo: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia outro ali, a não ser os pães da proposição, que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, dê-me essa espada. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos, para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este homem entre em minha casa? Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito,
e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti. Estamos aqui, ó Deus, sedentos para ouvirmos a Tua voz, porque a voz do Senhor é incomparável. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Jesus transforma minhas emoções. Irmãos, esse texto é um texto que chama muito a nossa atenção. Eu fiz questão de, desde a abertura, ressaltar para vocês que se trata do rei Davi, um homem que teve intimidade com Deus, um homem que foi um valente do Senhor, que enfrentou e venceu muitas batalhas em nome do Senhor Deus. Foi um homem que foi usado por Deus de uma maneira tremenda em muitas e as mais variadas áreas. Então foi um homem que Deus usou para vencer exércitos, para derrubar gigante com uma pedrada no meio da testa, mas foi um homem também de uma alma poética. Dos 150 salmos que nós temos em nossa Bíblia, a maioria foi escrita por ele. Então foi um homem que teve intimidade com o Senhor, e mesmo assim passou por momentos dificílimos da sua vida e da sua jornada de peregrinação sobre a terra. Fiz também questão de mencionar para vocês, na leitura do texto, que ele, no meio do medo, no meio do desespero, da aflição e da angústia, começou a baixar os seus padrões, começou a baixar os seus níveis. Ele vai até o sacerdote Aimeleque e ele mente. Então ele está precisando se municiar, está precisando se armar, mas ele não tinha as ordens, ele não tinha a retaguarda do rei Saul, então ele mente. Ele diz assim: o rei me mandou até aqui. E ele pede urgência, que o Senhor providencie tudo o que ele mandou, que o Senhor me providenciasse. Estou precisando de comida, eu preciso de armas. Então, olha a que ponto nós podemos chegar diante de situações difíceis da vida, que afugentam, angustiam, que vão, de alguma maneira, acuar a nossa alma. O quanto que nós ficamos fragilizados. Nós meditamos domingo próximo passado sobre o profeta Elias, o momento em que ele vai para a caverna. E ele vai para a caverna para poder fugir dos inimigos, mas de alguma forma também fugir da presença de Deus. O Senhor o alcança. No caso do profeta Elias, você tem a caverna como um local negativo. É sinônimo de fuga, é sinônimo de desespero, de abandono espiritual. No caso do rei Davi, a caverna tem um simbolismo diferente. É exatamente um local de encontro e transformação do Senhor. É um local de restauração. É um local onde Davi vai poder repensar muita coisa em sua vida para poder voltar a caminhar com o Senhor. Então, eu proponho nessa noite que meditemos sobre lições da adversidade na vida do rei Davi. De cara, nós já podemos falar, em primeiro lugar, que a adversidade, ela pode vir de situações inesperadas. É importante que você saiba isso aqui. Porque senão você, muitas vezes, vai sofrer à toa. Porque você pode imaginar, muita vez, que você está passando por perrengue, por momentos difíceis, simplesmente por questões espirituais. Por exemplo, porque você pecou. E, biblicamente, nós podemos dizer que nem sempre é por essa razão que nós enfrentamos adversidades. A adversidade pode sim vir de várias situações, e às vezes situações inesperadas. Então o texto diz, por exemplo, em 1 Samuel 18, de 6 a 9, diz o seguinte: e aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam
e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi matou dezenas, os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse, para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Então veja, a adversidade vem de lugares inesperados. Às vezes nós podemos pensar, a adversidade vai vir do pecado, sim ou não? Sim, muitas vezes sim. Então a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, a consequência natural do pecado é a morte. Pecou, você vai ter a consequência, o resultado, o prêmio, o pagamento, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas nem sempre os sofrimentos que a gente enfrenta, as lutas que a gente enfrenta, está relacionada a pecado. Por exemplo, João capítulo 9 fala sobre o cego de nascença. As pessoas começam a filosofar e buscar explicação teológica. Aí perguntam para Jesus: quem foi que pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse cego? Por que ele está enfrentando essa adversidade? Por que ele está sendo punido? Quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele a graça e a glória de Deus. A adversidade pode surgir por várias razões. Pode ser por pecado? Sim. Pode ser por um propósito divino? Sim. Tá certo? Pode ser, por exemplo, no caso de Jonas, como meditamos hoje pela manhã, a tempestade se abateu sobre o barco no qual ele estava. E chega um momento que ele é confrontado pela tripulação daquele barco, e ele abre o jogo. Ele diz assim: é por minha causa que esta tempestade vos sobreveio. Então, tanto você enfrenta a adversidade por causa do pecado, quanto quem está perto de você. Mas também tem as situações, como eu estou mencionando aqui, que não tem absolutamente nada a ver com algo que você tenha feito, mas são circunstâncias independentes, alheias, externas a você, independente da sua vontade. Várias razões. Uma delas, inveja. Você pode estar enfrentando a adversidade como fruto de um coração adoecido pelo pecado que tem inveja de você. Foi o que Davi enfrentou. Ele simplesmente cumpriu o seu papel, um soldado, ele fazia parte daquele exército de Saul, era um dos valentes. Ele foi enfrentar, foi para aquela batalha campal, pegou uma funda, mirou e atirou na testa de Golias, um homem de 3 metros, ele tomba e cai morto. O que ele fez? Cumpriu o seu papel. Só que quando ele chega, o pessoal está pronto para festejar. Pega os instrumentos, começa a bater, começa a tocar, começa a cantar. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, sem ele se mover para fazer nada de errado, só por cumprir o seu papel, já levantou a inveja no coração de Saul. E foi o suficiente para apertar o play, para disparar aquela perseguição terrível que alcançou aquele homem. Saul ficou tão cego por causa da inveja, que ele nem levou em conta que Davi era amigo do seu filho Jonatas. Ele desconsiderou tudo, que era um excelente soldado, que era um homem fiel, que era um homem dedicado, que era um homem que temia a Deus, e vale a pena você ter gente que teme a Deus perto de você. Ele cegou para tudo isso. Por causa de quê? Por causa da inveja. A sabedoria popular diz assim: não cante sua felicidade muito alto, porque a inveja tem sono leve. É por isso que muita gente prefere evitar a exposição, porque diz assim: o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. Mas, irmãos, a coisa é muito séria. Quanto que nós precisamos cuidar do nosso coração, tanto para que nós não acolhamos no coração sentimentos que vão germinar, brotar e crescer desenvolvendo inveja, quanto pedindo para o Senhor também nos proteger, nos blindar. Senhor, nos livra dos homens maus. Acompanhei uma conferência lá de Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana. E aí ela foi fechada a transmissão, mas ia vindo alguns recortes. Aí o pastor daquela igreja, Jeremias Pereira, disse assim: toda igreja que cresce, muita gente sente inveja. E é verdade. As pessoas têm dificuldade. Quantas vezes eu já vi pessoas que vão se referir a uma igreja que está desenvolvendo, aí a pessoa sem nem conhecer diz assim: ah, mas daquele jeito ali qualquer um cresce.
nem conhece, não vai para dentro, não vai para perto, mas só pela maledicência, pelo prazer de dizer assim, se comigo não está acontecendo, eu não aceito que com você também vai acontecer. Quantas vezes você já pode ter experimentado isso no teu ambiente de trabalho? Na escola, faculdade onde você estuda. Você já viu situação que a pessoa tem raiva da outra porque a outra é bonita? Já pensou uma coisa dessa? Tem raiva. Porque trabalha bem, porque foi premiado, porque desempenhou o seu papel. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque não é fácil a vida convivendo em ambientes tão hostis como esse. Então, é interessante pensar que se você estiver numa situação ruim, talvez ninguém vai se importar. Ninguém vai mexer contigo. Mas se você começa a melhorar, os olhos começam a ficar atentos, te vigiar, te monitorar. Por exemplo, Jerusalém estava derrotada, destruída. Os muros foram derrubados, os portais foram derrubados, a cidade estava devastada e desolada. Tranquilo. Aí Deus move o coração de Neemias para que ele vá operar a grande reforma de Jerusalém, dos muros, dos portais e tudo mais. Quando ele chega, até quem estava morto ressuscitou, no sentido simbólico, de dizer assim, gente que não estava importando com nada, mas quando viu o homem de Deus chegar e começar a trabalhar, eles se arderam em ciúmes e inveja. E aí começaram a usar uma das piores armas que existe, que é a língua. Tiago diz que a língua é mal incontida, carregada de veneno mortífero, porque com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os irmãos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí começaram a maledicência. Ah, está fazendo isso aí tudo porque quer ser rei. Com certeza está querendo ser rei, está querendo tomar o lugar do rei, está querendo reinar e governar aqui por estas bandas. Aí começaram, irmãos, de todas as formas, levantar afronta, calúnia, ofensa, mentira, e o quanto que aquele homem de Deus precisou estar preparado. Eles mandavam recados dizendo assim, para de construir um pouquinho o muro, desce aqui para conversar conosco. Qual era a resposta de Neemias? Ó, pelo mesmo emissário que veio, eu quero mandar o recado de volta. Diz para eles que eu estou fazendo uma grande obra e que eu não posso parar. Diz somente isso para eles, estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para bater papo com fuxiqueiro, com fofoqueiro. Não tenho. Eu tenho uma grande missão e eu não posso parar. Você precisa aprender a ter os comportamentos adequados diante de situações hostis como essa. Então é importante que você reflita sobre isso. Muitas vezes a adversidade, ela pode vir de situações completamente inesperadas. É importante que você aprenda a discernir e a perguntar para Deus, Senhor, qual a razão de tudo isso? Por que tu queres que eu passe por tudo isso e permites? Qual é o teu grande propósito? Assim foi com o rei Davi. Essa é a primeira lição que podemos tirar. A segunda lição, igualmente importante, é que nós não podemos buscar respostas em qualquer lugar. Não podemos. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E você precisa entender isso muito bem. Você precisa buscar as respostas e as soluções nos lugares que Deus deseja que você as busque. 1 Samuel 21:10 diz, naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul, e ele foi procurar Aques, rei de Gate. Você pode talvez estar distraído e não se lembrar que lugar é esse. Eu vou dar uma pista para você. 1 Samuel 17:4, o que diz? Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Ele foi buscar ajuda no território do inimigo. Ele foi buscar ajuda no terreno dos adversários. O homem estava tão apavorado, ele baixou tanto nível, ele ficou, irmãos, completamente desnorteado. Ele começou a mentir, ele começou a se desesperar, ele começou a se angustiar. Aquele homem não tinha nada a ver com aquele homem que era um homem de Deus, com intimidade com Deus, que se tornaria um poeta do Senhor, um gigante nacional, um rei. Olha a que nível nós podemos chegar. E olha onde ele foi buscar ajuda e foi buscar resposta. Não pode na tua vida existir desespero que faça você negociar os teus valores. Se o teu filho está doente, você não pode dizer assim, ó, eu ouvi dizer que tem uma pessoa que faz uma reza ali para levantar a arca caída. Pelo amor de Deus, você não pode corromper os teus valores e as tuas convicções.
Ele acabara de sair de Gate, sendo usado por Deus, Deus manifestando o seu poder. Ele sai de lá como um Davi gigante, agora ele volta como um pigmeu, ele volta como um anãozinho espiritual. Por quê? Porque ele tira o olhar do Senhor. Domingo passado falamos sobre isso. Quando nós tiramos o olhar do Senhor, deixamos de mirar no Senhor Jesus, no Senhor Deus, para olhar para o lado, para olhar a tempestade, a gente começa a submergir, a gente começa a naufragar, o barco vai naufragar. Você precisa fitar os olhos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Não negocie os teus valores. Não vá buscar ajuda no território do inimigo. Quanta gente que vai dizer assim: cansei de esperar, Balsas não tem mulher crente, eu vou no território do inimigo buscar uma donzela. Balsas não tem homem que teme a Deus, eu vou buscar no território do inimigo. Queres ir? Vá por tua conta e risco. Você está quebrando mandamentos do Senhor. Irmãos, nós precisamos da bênção de Deus e da sensibilidade espiritual para a ação de Deus em nossa vida. Não vá buscar respostas no território do inimigo. Ele foi buscar. E porque ele se submeteu àquilo, ele passou por um dos maiores vexames que eu já li na Bíblia, a que um homem de Deus foi submetido. Quando ele chegou lá, o pessoal tinha a memória fresca, eles se lembravam: ei, vem cá, isso aqui não é Davi? Não foi este homem que derrubou e matou Golias? É ele mesmo. Ali que deve ter dado um ataque cardíaco, uma sudorese, e na hora ele ficou apavorado, deve ter se estremecido todo. O medo dele foi tão grande, irmão, vocês acreditam, olha o vexame, ele se fingiu de louco. Ele se fingiu de louco, exatamente para poder se safar, para poder escapar. A quantos papelões nós nos submetemos? Às vezes passarmos por humilhações que nós nunca imaginamos na vida que iríamos passar, exatamente porque negociamos os nossos valores. Negociamos os nossos valores, corrompemos as nossas convicções, baixamos de tal forma o nível, esquecendo assim: eu creio no Senhor, eu espero no Senhor. Eu vou levantar os meus olhos para os montes, se eu estiver encurralado, e vou perguntar: de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não preciso de outra resposta, eu não preciso de outro socorro, a não ser o socorro que vai vir do Senhor. Ainda mais se encontrar o socorro depender da corrupção de valores, de corromper a minha fé, as minhas convicções. Em terceiro lugar, nós aprendemos com a adversidade de Davi, que mesmo os mais fortes precisarão de ajuda em algum momento da sua jornada. Foi um valente do Senhor, foi um gigante do Senhor, um guerreiro, enfrentou incontáveis batalhas e as venceu. Era um homem de intimidade com Deus. Se não fosse, Deus não teria permitido que maior parte dos salmos da nossa Bíblia, dos 150, tivessem sido escritos por ele. Mas foi um homem também que precisou de ajuda em algum momento. Falamos sobre isso, irmãos, também na última mensagem. Vida comunitária não é uma opção, é uma necessidade para nós. Quando você tenta caminhar sozinho na jornada espiritual, na jornada cristã, na sua caminhada de fé, você está correndo um grande perigo. Quando a gente estudava sobre o pequeno grupo, eles gostavam de dizer assim: ovelha que anda sozinha vira petisco de lobo. Se você decide andar sozinho, você se torna muito mais vulnerável, você se torna presa fácil do inimigo. Quando você está junto no rebanho, naquele grupo, na comunidade, na igreja, na família espiritual, você pode ter certeza que você tem maiores possibilidades de ser socorrido quando você precisar, de ser ajudado quando você precisar. Quanto que eu fiquei triste por morar em Brasília e ver que a taxa de natalidade está caindo drasticamente. Em Brasília, Distrito Federal, a população está envelhecendo muito rápido. Muita gente que está casando não quer mais ter filho. Muitos estão contentando dizer assim: eu vou ser pai de pet. Eu disse: tá bom, eu quero ver se esse pet aí vai cuidar de você lá na frente. Então está começando a pipocar muita casa de repouso, né? Chamava antigamente asilo. Por quê? Porque não tem alternativa. Mesmo gente que está envelhecendo endinheirada, está ficando só, porque não plantou para colher. Que coisa linda quando você tem uma família que pode ser um suporte para você. Eu tive um amigo muito querido, em algum lugar desse Brasil, e essa é a terceira região que eu moro, que foi filho único. Não porque os pais quiseram, porque não puderam.
E aí ele formou-se em Direito, passou num concurso muito bom, e os pais envelheceram. Um dia a mãe ficou muito enferma, o pai bem debilitado, bem velhinho, não tinha como acompanhar, ele precisou acompanhar a própria mãe, foi acompanhante. Ele disse: Helder, foi a primeira vez que eu tive que ver a minha mãe despida, nua. Foi um grande constrangimento para ela e para mim. Aí ele entendeu que naquela hora fez tanta falta não ter um irmão, uma irmã, uma filha, uma família consolidada, uma família mais ampla, entendeu? Às vezes nós pensamos muito no hoje, no aqui, no agora. Às vezes a gente diz assim: não, eu posso só acompanhar, ser igreja só assistindo, você aí, só acompanhando essa transmissão online. Mas só no online a gente não tem abraço, a gente não tem afeto, não tem compressas de ternura quando você precisar. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a lutas difíceis da vida. Eu já passei por várias. Um pouquinho antes da pandemia, minha mãe chegou em Brasília doente, com pedra na vesícula, e aí como demorou, estava esperando a cirurgia pelo SUS, aquilo foi evoluindo para uma pancreatite. Vesícula você tira, o pâncreas é complicado. Quando a pessoa tem pancreatite é muito complicado. E aí, meus irmãos, minha mãe ficou internada lá em Brasília. E eu fui um dia visitá-la, à tarde, aí um colega me ligou, um amigo pastor, e disse assim: está indo para onde? Estou indo no hospital visitar minha mãe. O que é? Pancreatite. Chega, ele calou. Aí ele disse assim: pastor, cuida direitinho, porque um irmão meu muito novo morreu lá no Tocantins com pancreatite. E aí eu já entrei assim abalado. Aí quando eu vi minha mãe, da cor dessa camisa aqui da Jesus Transforma, amarelinha, estava na sala vermelha, quase uma semana sem poder se alimentar de nada, tramal na veia e não passava dor. Aí imagina, o atendimento no SUS, aquela loucura, aquela bagunça, aquele monte de gente. E aí eu correndo atrás do médico: moço, me explica o que está acontecendo, abre o prontuário aí, me mostra o que pode ser isso aqui. Ele falou: que eu acho que no mínimo é um câncer. Nós vamos tentar fazer aqui, encaminhar, pedir na regulação aí do GDF, para fazer uma ressonância, mas pela minha experiência eu acho que é. Irmãos, eu voltei tão abatido para casa, domingo assim, e eu chorei tanto, chorei. Gente, mas é muito triste, um homem que o pai já morreu, perder a mãe, ficar um órfão sobre a terra, é muito ruim. Aí fiquei pensando: como é que eu vou levar esse corpo de minha mãe de Brasília para Alto Parnaíba? E vai ser muito triste, vai ser doloroso, e eu realmente já estava entregando os pontos. Eu orei e disse: Senhor, tem misericórdia. Queria tanto que minha mãe pudesse voltar. O Senhor teve misericórdia. E ela voltou, foi restaurada pelo Senhor. Mas eu estou contando isso aqui tudo para dizer para vocês que minha mãe ficou quase um mês internada. Eu me lembro e nunca vou me esquecer de quem foi fazer uma visita para ela. Nunca vou me esquecer. Por quê? Porque você é pastor, mas você também é gente. Você precisa de apoio, você precisa de afago, você precisa de abraço, você precisa de cuidado. Todos nós precisamos. Enfrentamos uma situação dificílima, e aí um familiar da Milka morreu, lá em Planaltina de Goiás. O corpo foi para o IML de Formosa, no Goiás. E eu saí de noite para lá com a Milka, e aquela agonia: meu Deus, o que vai acontecer? E aí eu me lembro das ovelhas ligando, dizendo assim: pastor, deixa eu ir com você, o que eu posso fazer por você? A gente não esquece dessas coisas. A gente não esquece de quem é resposta e provisão e providência de Deus para nós no momento da agonia e da dor. Só que a gente sabe também, irmãos, que isso tem muito a ver com o que nós semeamos, com aquilo que você planta. Você realmente é responsável por aquilo que você cativa. Tem gente que encaixa direitinho no que a Bíblia dá. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Tem gente que da oração só aprendeu a falar a parte: venha a nós o vosso reino. Você tem que aprender a cuidar dos outros, enxergar os outros, ser presente na vida dos outros. Aprendi com 2 pastores, Rafael Abdala, PIB Guarapari, e Estevão Fernandes, da PIB de João Pessoa, Paraíba. Eu posso até faltar numa festa tua, numa farra, num churrasco. Eu posso até faltar em um outro momento, como uma formatura, qualquer coisa. Mas dificilmente eu vou faltar em um momento de dor, de sepultamento. Eu vou fazer tudo o que for possível para eu estar com você. Porque eu sei o quanto que aqueles momentos marcam a nossa vida e o nosso coração. Então, meus irmãos, mesmo os mais fortes precisarão de ajuda em algum momento da vida. Olha o que diz o texto. 1 Samuel 22, 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram
Foram o quê? Ficar com ele. Ele era o gigante, ele era o valente do Senhor, o homem de Deus. Mas naquele momento ele estava precisando do apoio, do cuidado e do amor. Nesta terra, Deus não tem mãos senão as nossas. As tuas mãos serão as mãos de Deus. Os teus braços e o teu abraço será o abraço de Deus para quem está precisando. Peça ao Senhor para te sensibilizar em relação às pessoas que precisam de você. O gigante do Senhor ficou pequeno e precisou de ajuda, de cuidado e de amor. Nós temos 2 filhas, mas Milka teve uma primeira gestação, e a primeira gestação ela perdeu o bebê. Eu acho que foi a dor mais dilacerante que eu já senti no coração. Dor, de verdade. Muito difícil. Porque a barriga estava crescendo, os seios, e aí começou um abortamento espontâneo. E aí fomos acompanhando e tal. Tinha uma ovelha que era médico, obstetra, ginecologista, novo. E ele me ligou, eu expliquei tudo. Ele disse: pastor, irmã Milka tem quantos anos? Aí eu falei. Ele disse: pois é, está nova. Quer dizer, ali eu peguei tudo. Significa, essa não vai para frente. Então, realmente foi o que aconteceu. Fomos para a Unimed em Belém. E aí, quando chegamos lá, dores excruciantes, insuportáveis. E aí ela entrou, passou pela sala do médico, muito ríspido. Ele disse: vamos fazer um ultrassom. Aí quando ia passando, ela disse assim: eu dou muito forte. Pediu para ir ao banheiro. Ali mesmo ela teve o abortamento espontâneo, expeliu. E quando eu entrei lá, que eu vi aquela cena, foi muito difícil. Mas eu precisava ser forte. E aí socorri minha esposa, cuidei dela, passou pela curetagem. E fomos para o hospital. Isso foi um domingo. Irmãos, depois que ela passou pela curetagem, saiu da sala, a anestesia estava passando, a gente foi para o quarto, para o apartamento, e aí uma ovelha muito querida chegou. Vou honrá-la agora, Gisele Gilbert e Anderson, seu esposo. Eles não queriam saber se era o pastor, eles simplesmente chegaram para me abraçar, não disseram uma palavra, mas aquele abraço trouxe alívio e cura para a minha alma. Eu nunca vou me esquecer. Abraço sincero. E aí eu não precisei pedir nada, já chegou com fralda que ia ter que colocar absorvente gigante, não sei mais o que, uma comidinha e não sei o que, pastor, a gente dorme aqui. Vou fazer um pedido, eu vou dar uma ordem, porque eu sou o pastor de vocês. Vão embora daqui agora. Vão embora, você vai trabalhar amanhã cedo e você tem que ir de madrugada e não sei o que, pode ir, a gente está muito bem. Naquela madrugada a gente foi alcançado pela graça de Deus. Ali eu entendi como é que Deus transforma nosso pranto em riso. Mas o quanto que o abraço daqueles irmãos foi tão necessário para nos curar. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Eu estava numa aula de seminário e o pastor Davi Heiker, que é o pastor da maior igreja batista do Pará, PIB do Pará, foi meu professor de teologia sistemática 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí ele fez mestrado na Inglaterra, doutorado na Escócia, um profundo intelectual, mas um homem piedoso, que ama a escritura, ama a oração. E um dia na sala de aula ele estava contando uma experiência. O pai dele foi um homem, um grande empresário no Pará, a mãe era juíza, a família muito abastada. E o pai dele era empresário, um dia teve um acidente no trabalho que simplesmente decepou o seu braço, principal braço motor. E aí imagina, as grandes dificuldades de resolver coisa básica da vida. E aquele homem foi envelhecendo e ficou profundamente limitado. E aí ele disse que estava um dia num culto e aconteceu de, por acaso, estar só ele e o pai dentro de casa. O pai conseguia resolver algumas coisas, mas nesse dia estava doente. E olhou para o pai doente, estava o pastor Raik pronto para ir para o culto. E ele disse assim: hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar aqui. Hoje eu vou cuidar do meu pai. Porque eu tenho certeza que eu presto 1000 cultos a Deus se eu ficar aqui nesta noite e cuidar do meu pai, do que se eu deixar meu pai aqui sozinho. Guarda isso no seu coração. Você tem que ser resposta de Deus para quem está dentro de sua casa. Porque a Bíblia diz que quem não sabe cuidar dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, pior do que o descrente. Não seja omisso, cuide da sua família, das pessoas que você ama e das pessoas que amam a você. E semeie, para que você também no tempo ruim,
nos dias maus, você possa colher frutos. Você possa também ser abraçado, cuidado e receber o amor. Todo mundo, eu acredito, que tem alguém na vida que é assim. Eu tenho alguns amigos muito queridos e muito fiéis. Alguns deles vieram aqui para a posse. É aquele pessoal que chega quando todo mundo foi embora. É aquele pessoal que, apesar de sermos quem nós somos, não desistem de nós, são os nossos amigos. Mas que também não tem medo de falar o que a gente precisa ouvir, de nos enfrentar, de ser a criptonita de Deus para a nossa vida. Tem gente assim na sua vida. E em quarto e último lugar, com a adversidade do rei Davi, nós aprendemos que Deus pode usar a adversidade da nossa vida para abençoar a vida de outros. 1 Samuel 22:2, o que diz? Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. Isso aqui é um anti-coach, né? Isso aqui. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Meus irmãos, olha como é que a coisa acontece. Você já ouviu falar que ostra feliz não faz pérola? É verdade. Então o processo para a pérola ser formada é exatamente quando há uma invasão na ostra de areia. E aquilo começa a irritar, e como que no processo de autodefesa vai produzindo, gera pérola. Ostra feliz não faz pérola. No momento de profunda escuridão do seu coração e da sua alma, Davi vê brotar frutos da graça do Senhor, que alcançam tanto a sua vida, quanto a vida de quem está com ele. Não sei se você sabia, mas, por exemplo, da Bíblia nós temos 2 salmos que foram escritos nesse olho do furacão. O Salmo 34, ele foi composto exatamente naquele ambiente em que ele está se fingindo de doido na frente do rei de Gate. Então, o Salmo 34. Coloca aqui para a gente, 34, para vocês verem um trechinho. 34, slide seguinte. Um trechinho daquilo que Deus faz por meio do seu servo. A ostra triste, gerando a pérola. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Mesmo no dia mau, você não deve deixar de louvar ao Senhor. Tem uma canção da Cassiane, ultra pentecostal, que é mais ou menos assim. Então louve, está sofrendo louve, está chorando louve, precisando louve, não importa, louve, 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 louve ao Senhor. Lembra da frase de Lutero? Estou sofrendo tanto, vou já cantar um salmo e vou envergonhar Satanás. Mesmo nas dores, nas lutas e aflições, não deixe de louvar o Senhor. Salmo 34, ele é gestacionado e parido nesse ambiente de dor. E o outro clássico é o Salmo 142, que inclusive é cantado por corais e em muitos cultos congregacionais em igrejas pelo Brasil e pelo mundo afora. Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, ao Senhor ergo a minha voz. Sabe onde é que ele compôs esse salmo? Dentro da caverna de Adulão. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Acabou aí 7, são 7 versículos. Olha a expressão, irmãos, desse salmo, que vem de um coração ferido e machucado, mas que não abre mão de louvar e adorar ao Senhor.
Ostra feliz, faz pérolas tão lindas. Falei aqui pela manhã que a gente foi em Belo Horizonte, igreja da Lagoinha, e eu não sabia a história de uma música. A história de uma música da Ana Paula Valadão. Ela compôs muitas músicas. Você deve saber que ela já teve crises muito fortes de depressão. Algumas das músicas compostas por ela foram no fundo de uma cama, tentando se recuperar, se levantar, enfrentando sentença de esterilidade, entendendo que a madre estava fechada, que não poderia conceber filhos, hoje tem 2, e outras grandes músicas que foram um marco em nossa história do evangelicalismo no Brasil. Uma das canções é: o teu amor é maior que o meu pecado, o teu amor é mais forte que a minha dor. E a gente lá na igreja, Lagoinha, pela manhã, ela contou a história dessa música. Estava vendo aquela situação do casal Nardoni, que atirou a filha do apartamento, linda, a menina, teve uma morte instantânea. E quando ela viu aquilo, disse que ficou tão estraçalhada, tão destruída por dentro. Mas o impulso que Deus lhe deu foi sentar e compor. E daquele momento surgiu essa música. E ela disse que foi uma guerra tão grande porque Deus estava direcionando para ela compor a música, não era lembrando da criança que havia morrido e da mãe, mas inexplicavelmente era se lembrando dos algozes daquela menina, de quem lhe fez um mal tão grande e inexplicável. E ela compôs aquela música se lembrando deles, e esse foi o testemunho. Ali, irmão, só quem estava morto que não chorou no dia que eu ouvi essa palavra. De você saber como é que das situações mais improváveis, Deus pode fazer com que o nome dele seja honrado e glorificado. Deus pode extrair, irmãos, dentro de nós, razões para que nós o louvemos, para que nunca nos esqueçamos do poder da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder restaurador. Para fecharmos essa mensagem, eu vou pedir para projetar 2 versículos e uma frase. Uma delas é do rei Ezequias, ele recebe de Deus a sentença de morte, Isaías 38, 17, e Deus lhe dá uma sobrevida. Então, ele fala: eu sei que foi para o meu próprio bem que eu sofri tanta aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. Olhe por esse lado. Muita luta que você vai enfrentar, muitas vezes não é para te destruir, mas é para o teu próprio bem. É para o teu bem supremo. Nem tudo a gente consegue entender, mas aquilo que você pode entender, por exemplo, eu sei em quem eu tenho crido, que seja o suficiente para você não parar. Então, Ezequias, ele fala isso e é registrado em Isaías: eis que foi para o meu próprio bem que eu sofri tanta angústia e tanta aflição. O outro texto é o de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso. Você pode ler comigo? O Deus de quem todos... Eu acho que não vão terminar não, do jeito que estão indo aí. E nós damos a mesma ajuda que recebemos de Deus. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Falei para vocês que Milka teve um abortamento espontâneo, e aquilo foi um chamariz para quem tinha passado por luta semelhante. Então eu tinha ovelha que tinha passado por luta semelhante que eu não sabia. Eu tinha ex-ovelha, amigos que tinham passado por situação semelhante e eu não sabia. Irmãos, e foram as palavras de maior encorajamento para a nossa alma. Foi de gente que passou por situação que nós havíamos passado. Nada que acontece conosco é por acaso. Em tudo há um propósito de Deus. E tudo pode ser usado para a glória do Senhor. Mesmo as provações que nós passamos. Mesmo as aflições que nós passamos. Para que da mesma forma que fomos sustentados, fortalecidos, levantados pelo Senhor, também possamos fazer o mesmo com outras pessoas que passam por aflições semelhantes a que estamos enfrentando. E por último, uma frase clássica do pastor Jonas Madureira,
que diz: dê um beijo em sua fraqueza e diga: seja bem-vinda, porque é você que me coloca aos pés da cruz. Se a aflição que você está enfrentando está te levando a orar, já valeu a pena. Se as angústias que você tem passado, as lutas, os desafios, tem te arrastado para a presença de Deus, já valeu a pena você passar por tudo que você passou, enfrentar tudo que você está enfrentando. Não é por acaso. Dê um beijo na sua fraqueza e diga: seja bem-vinda, porque é você que me coloca aos pés da cruz. Toda vez, irmãos, que enfrentarmos uma adversidade, se for para o nosso quebrantamento, se for para nos esvaziar da nossa autossuficiência, se for para nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, vale a pena, vale a pena. A palavra do Senhor diz assim: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas é Ele mesmo quem vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele vai curar, em nome de Jesus Cristo, amém? Pois então fique em pé para a gente orar por isso aqui, e vamos cantar uma canção de fé e de esperança no grande Deus vivo. Vamos orar.